Síntese do livro de Oséias, o número 5. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Estudando Oséias, capítulo 4, versículo 1 a 19. O versículo 6 está em destaque. Ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Bom, aqui destruição Oséias estava falando, né? Vamos observar. O povo não conseguia discernir entre um Deus verdadeiro e um Deus falso. Essa é a verdadeira destruição. Se ele já tinha passado pela segunda destruição, que são as 10 tribos serem levadas cativo, é uma interrogação, tá ok? Mas a destruição já tinha acontecido porque eles já não conseguiam ver a Deus, o Deus verdadeiro, como o único Deus. Eles não conseguiam ver isso, tá bom? O resultado dessa falta de conhecimento foi a destruição. Quando Oséias profetiza, Israel ainda não havia sido destruído, mas Deus fala no presente, pois ele sabia que eles não voltariam atrás. Bom, o período que Oséias profetiza, ele profetiza também durante a destruição. Se foi no começo da vida dele, da vida profética dele, tá bom? Ele pode não ter visto, vamos dizer, a segunda destruição, que a primeira destruição foi a destruição do conhecimento, é isso que ele está falando. Eles não tinham mais conhecimento de Deus, o conhecimento foi destruído e depois a nação é destruída pelos assírios. Prossegue o comentário. O reino sacerdotal que Deus anunciou no deserto, no momento da aliança, é rejeitado. Eles não poderão mais ser sacerdotes diante de Deus. Eu os rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nos dias do Novo Testamento, Jesus lhes anuncia que o reino de Deus será dado à igreja. Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Essa nação é a igreja. Bom, então Israel passou por um grande momento e um triste momento, e aqui a destruição é dupla, né? Destruiu primeiro o conhecimento de Deus e depois eles serão destruídos pelos assírios. Aqui falando da destruição de 10 tribos, tá bom? Porque foi ainda durante o governo de Oséias que as 10 tribos do norte foram tomadas. A tribo do sul só não foi tomada nesse período por causa do rei Ezequias, que, como vimos, teve certamente influência da profecia de Oséias e muita influência da profecia de Isaías. E Isaías, inclusive, estava lá orando com Ezequias quando Senaqueribe, o imperador assírio, cercou a cidade. Número 6. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Estudando Oséias, capítulo 5, versículo 1 a 15. O versículo 6 se destaca: para buscarem a Yahvé, tudo em maiúsculo, Senhor, tudo em maiúsculo, em hebraico está o nome de Deus, Yahvé. Para buscarem a Yahvé, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Deus demonstra todo o seu amor para com o seu povo, mas também demonstra a justiça. Nesse capítulo, o Senhor Deus diz que o deserto ainda não dará o resultado esperado. Deus lhes falar amorosamente no momento do sofrimento ainda não dará o resultado esperado. O deserto terá que ser maior, o sofrimento terá que ser maior. Como combina esse momento com o louvor que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ou seja, é melhor passar por um deserto e se encontrar com Deus do que nunca ir ao deserto e ficar servindo a outros deuses. Então os príncipes aqui, eles são ameaçados, os sacerdotes também, porque eles têm uma influência direta, tá bom? Vou colocar até principalmente o sacerdote, porque ele é o responsável pelo ensino. Se o povo fosse esclarecido, o povo não cairia, né, nas propostas ou nos caminhos errados dos reis. Um exemplo que eu cito
foi Davi não ter pedido para que o povo trouxesse oferta de prata quando ele vai numerar o povo. Segundo o livro de Levítico, não era o pecado numerar o povo, mas tinha que pedir oferta de prata. Ele não fez isso. Aí as pessoas falam, mas o povo era inocente, acabou que Davi viveu e o povo morreu. Não, o povo não era inocente. Era para o povo chegar para Davi e falar o seguinte: Davi, eu sou esclarecido, eu tenho conhecimento. Segundo a lei, eu tenho que trazer oferta de prata. Você não exigiu, mas está aqui a minha oferta de prata. Eles não fizeram isso, então eles também não eram inocentes. Tá ok? Número 7. O arrependimento de Israel não é sincero. Oséias capítulo 6, versículo 1 a 11. Vinde e tornemos para o Senhor, diziam eles. Agora nós nos consertamos. Quando o sofrimento do deserto foi experimentado pela nação, eles desejaram voltar para o Senhor. Mas Deus diz que o desejo deles andarem no caminho do Senhor passa rapidamente. Olha o que ele diz. Oséias capítulo 6, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ou seja, o bem que tem em vocês é algo que é passageiro. Tem uma hora que vocês desejam fazer o bem, como vai acontecer, vamos considerar nos dias de Ezequias. Mas depois eles acabam voltando ao erro. Antes disso, teve o rei Asa, que infelizmente foi um bom rei, mas não conseguiu acabar com a idolatria. Mas o povo teve um bom momento, mas sempre voltava ao caminho errado, ou seja, o arrependimento deles não era sincero, tá bom? Eles levavam animais para o sacrifício como se estivessem realmente arrependidos, mas não buscavam o conhecimento do Senhor. Por isso, em Oséias 6,6 diz: porque eu quero misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Deus queria mais intimidade com eles, porque conhecer significa intimidade. Então, o homem que conhece a Deus, é esse que agrada a Deus, porque isso vem com o convívio diário com Deus, você conhecer realmente a vontade de Deus, saber como Deus realmente recebe o homem, tá bom? Quando ele larga a idolatria ou qualquer outro erro, ou então como Deus ama o homem mesmo quando o homem está lá naquela situação errada, mas está lutando para mudar, como o exemplo de Jacó. Então, quer dizer, Deus, ele demonstra tudo isso no exemplo para o povo de Israel. Eles queriam que eles tivessem esse tipo de conhecimento, mas o conhecimento deles era técnico, como sacrificar o animal apenas, tá bom? Mas o que significava aquilo? Para conhecer a Deus, eles tinham que entender que o sacrifício de animais, na verdade, era para gerar uma comoção na família pelo pecado, tá bom? Vamos dizer, um animal muito mais comum ali na oferta era o animal que eles criavam na sua casa, a ovelha, como nós criamos o animal de estimação. Então, quando um pai tinha que pegar uma ovelha e levar, certamente era, entre as crianças, uma choradeira, né? Porque, às vezes, a nossa única ovelhinha vai embora, pai. Imagina numa casa, às vezes, um animal de estimação, a dor que gerava, né? Então, o pai certamente teria que explicar para o filho: isso é porque nós pecamos, então Deus exigiu isso. E, pai, não dá para nós pararmos de pecar. Então gerava aquela comoção na família, mas eles faziam aquilo já sem comoção na família, já faziam, por exemplo, pegando, até comprando um animal e entregando para alguém levar o seu pedido de perdão, tá bom? Então a vontade de Deus, na verdade, não se cumpria. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus, então eles não sabiam o que Deus queria realmente deles, e até hoje continuam assim. Lá se vão cerca de 2.700 anos de Oséias até os nossos dias.